Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a aula número 30 do curso de Delphi básico. Domine a manipulação de números no Delphi com funções essenciais. O que faremos? Nessa aula do curso de Delphi básico, vamos explorar as principais funções para manipular números no Delphi, incluindo int to str, convertendo números inteiros para string, str to int, transformando strings em números inteiros, float to str e str to float, manipulação de números decimais, random, gerando números aleatórios, format float, formatando números com precisão e mais algumas funções aí. Bora para a aula então. Aqui no Delphi, pessoal, deixei essa aplicação preparada aqui. Então vamos começar com int to str, inteiro para string. Então a gente aqui vai pegar uma variável do tipo inteiro e vamos converter num tipo string, que é um tipo texto, para a gente poder exibir o resultado na tela aqui no campo de resultado. Então vamos lá. Já deixei aqui essa variável declarada para nós, número do tipo inteiro. Então o que eu preciso fazer? Para poder exibir no campo ali, eu sempre sou obrigado a converter, né, um número para um texto, para poder exibir numa caixa de texto. Então, como é que eu faço isso? Eu vou dizer que o EDT... Primeiro eu vou colocar aqui que o número para receber o número, vamos supor aqui, 500. Para exibir esse 500 aqui na caixa de texto, eu vou fazer EDT, resultado.text, recebe o int do str do número. Vamos ver se deu certo. Beleza, conseguiu exibir aqui de boas. Também consigo fazer o int to str. Também tem outra alternativa aqui que seria, vou deixar comentado aqui, vou copiar esse código. Então, eu também consigo fazer usando o método toString, que é um recurso aí das versões mais novas do Delphi, muito comum também em outras linguagens de programação. Vai me dar o mesmo resultado. Então, int to str aqui, ó, 500. Teve o mesmo efeito aqui usando tanto o int to str quanto o toString. E aí fica a critério de cada um usar. Hoje eu já uso direto esse aqui, que é mais novo. Agora ao contrário, str to int, convertendo um tipo texto, string, para um número inteiro. Isso é muito comum quando a gente precisa captar dados de um formulário, que nem eu vou fazer agora aqui, que eu vou captar da caixa de texto para dentro de uma variável inteira. Vamos lá então. Também deixei aqui uma var número. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o meu número vai receber o str to int do EDT resultado.text. Então ele vai pegar o texto do campo, vai converter para inteiro e vai jogar dentro da minha variável. Vou colocar um breakpoint aqui para a gente ver isso em tempo de execução. Vou colocar aqui número 800. Está ali o texto de 800. A minha variável não está inicializada, então vai me gerar um número aleatório aqui. E quando eu passar por aqui, ela conseguiu receber o 800 aqui, que era o texto do campo. Já é feita a conversão. Beleza. Só que essa função pode nos gerar um problema. Que é se o usuário vir aqui, vamos supor que a gente não colocou um tratamento no campo e o usuário digitou letras aqui. Quando ele tentar converter, o que vai acontecer? Vai me gerar uma exception. Está me avisando aqui que o texto AAA não é um valor inteiro válido. Então ele não consegue converter. E aí gera esse erro aqui feio para o usuário na tela. Uma das maneiras que a gente tem de garantir que não vai dar uma exception é usando a str2int_def. O que essa função faz? Ela também faz a conversão de um texto, só que ela espera também um valor default por parâmetro. Em caso de erro, ela não conseguiu converter, ela vai colocar aqui para nós o
valor default que a gente definiu. Então, vamos lá. Vou colocar um breakpoint de novo aqui. Se eu colocar um número, ela vai conseguir converter. Converteu aqui o 200 que eu coloquei. Mas se eu colocar letras, ao invés de gerar uma exception, ela simplesmente vai colocar o 0 que eu defini aqui. Então é uma maneira de tratar aí que nós temos. O próximo caso é float to str, numérico decimal para string. É muito parecido aqui com a lógica desses acima. Então vamos lá. Aqui eu já deixei uma variável L número do tipo double. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que o edt resultado .text vai receber o float to str do L número. Só faltou uma coisa, né? Inicializar ele aqui com um valor. L número, vou colocar aqui um número decimal nele, vou colocar 10.99. Aqui a gente não consegue informar com vírgula, pessoal, então é ponto, tá? Para separar os decimais direto no código. Ó, se eu colocar vírgula vai acusar erro. Então é ponto aqui. Então vamos lá. Prontinho. E aqui ele já larga com a vírgula para nós aqui. Então é assim que a gente larga ali um campo float como string ali para exibir num campo de texto, seja numa edit, numa label, num memo, enfim. É assim que a gente faz. Agora a gente vai fazer o contrário. str to float. String, né? Vamos receber do campo o resultado para dentro de uma variável float. str to float. Então vamos lá. Também deixei aqui uma variável L número do tipo double. Então vamos dizer que o L número vai receber o quê? O str to float, o edt resultado .text. Eu vou colocar ali um breakpoint e vou colocar aqui o número 60.99. Então, quando eu passar aqui, perfeito, conseguiu, recebeu ali bonitinho o número. Mas, o que acontece? Se eu chegar aqui e colocar letras, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a str do int. Ele não conseguiu tratar e exibiu o erro na tela. Para isso, existe também a str to float def, onde eu vou passar o texto que eu quero que converta e o valor default caso não consiga converter. Então, passei um 0 ali. Se eu colocar aqui 500,99, conseguiu converter. Só que se eu colocar letras aqui, ele vai colocar um 0 para mim na variável. Isso garante que não vai gerar uma exception na tela aqui. O próximo são os números aleatórios, função random. Vou mostrar dois jeitos de usar ela aqui. Então, deixei também uma variável inteira aqui, L número. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que o L número receba uma variável, receba um número aleatório aqui, sortear o número aqui, depois vou exibir no campo de resultado. Então, eu vou dizer que o L número recebe o random no intervalo de 100 aí. Então eu garanto que vai exibir números dentro desse intervalo aqui. E vou exibir ele no edit de resultado. .text recebe o L número .toStr.string. Beleza. Apertei aqui no random. Ó, colocou 14. Se eu apertar aqui de novo, vai gerar outro número, 27. Tudo naquele intervalo de 100. 59, 65, 0, 5, 83 e assim por diante. Mas eu também posso usar outra função aqui, vou deixar essa aqui comentada, que é o random range. Eu vou definir um intervalo
o qual eu quero sortear os números, que é o intervalo de um número até determinado número. Para essa função aparecer, a random range, eu tenho que ter declarado aqui, ó, a unit math, que é a unit de cálculos matemáticos do Delphi. Então não esqueçam disso. Se não aparecer a random range, né, tem que estar declarado o match. E assim também para as próximas aqui funções de potenciação e raiz quadrada que eu vou ensinar depois. Então voltando aqui, agora random range. E aí vou passar um intervalo para ela que eu quero de 100 a 300. E vou exibir na caixa de texto ali. Vamos lá. Ó, 274, 170, 175, 181. E assim vai indo. 230, 248, 197. Somente naquele intervalo que eu defini aqui. Bem legal essas funções aqui de gerar números aleatórios. Então temos o random e o random range. Então agora vamos para o format float. Muito comum aqui a gente precisar exibir números formatados aí para o usuário. Seja numa label, seja num campo de texto, enfim. Então é muito comum a gente usar o format float para numéricos decimais que não são monetários. A gente pode usar também, mas para monetários a gente também tem o format cur, que trabalha com variáveis currency. Então, mas funcionam do mesmo jeito aí os dois para exibir na tela. O que muda ali é a questão das decimais ali, da precisão das decimais. Eu vou mostrar para vocês o format float aqui. Então, vamos lá. Deixei um número aqui do tipo decimal, que é um double. Então, eu vou inicializar esse número com valor decimal. Vou colocar aqui 10.99. Vou colocar aqui 10.99 e mais uns números aqui, depois aqui das decimais aqui, para a gente mostrar formatadinho ali. E vou dizer que o EDT, resultado, .text, recebe o format float. O format float ele espera o formato que a gente quer mostrar na tela e a variável, o número decimal aí que a gente quer formatar. Para formatar, eu quero formatar com 2 casas decimais apenas aqui. Vou colocar um número aqui assim. Vou colocar esse número assim. Para esse caso, eu vou usar o sustenido, vírgula, sustenido, 0.00. Ele vai formatar para nós em 2 casas decimais. E vai exibir ali. Vamos lá, format float. Ó, o que ele fez? Ele arredondou para nós em 2 casas. O 10.97.586 virou 10,98. Então é assim que a gente exibe números na tela. Poderia exibir num label, num memo, enfim, qualquer componente ali que espera um texto com esse formato. E agora vamos para as funções de potência e raiz quadrada. Para potência a gente tem o power. Deixei aqui um número inteiro. Então eu vou inicializar minha variável aqui, L número com... Vou colocar aqui o número 4. E vou dizer que o EDT resultado .text recebe o power, que é a potenciação, do L número, vírgula, a potência que a gente quer elevar. Eu quero elevar ao quadrado. E temos ainda aqui, como ele vai devolver um numérico aqui para nós, um numérico inteiro, eu vou colocar, aliás, vai devolver um numérico aqui para nós, então eu tenho que converter para string, para colocar ali no EDT resultado. Prontinho. Então o EDT resultado vai receber a potenciação aqui do nosso L número, elevado, né, ao quadrado, convertido no texto. Então, 4 elevado ao quadrado, né, 4 vezes 4, 16. Se eu quisesse elevar ao cubo, né, colocaria o 3, vai dar outro resultado, 64. E assim por diante. E agora vamos fazer a raiz quadrada
através da função sqrt. Também tem um número aqui inteiro. Então, o L número vai receber, vou colocar aqui 9. E o EDT resultado.text vai receber o sqrt do L número .toString. Prontinho, raiz quadrada de 9 é 3. Então, galera, por hoje é isso. A gente aprendeu aí conversões e manipulações de alguns tipos de valores com o Delphi. São funções muito usadas aí no dia a dia. Vocês vão ver isso muito em projetos legados. Vocês vão precisar usar em projetos aí conversões de valores. Muito provavelmente para pegar de um formulário, às vezes de uma importação de dados, enfim, fazer essa conversão para tratar esses valores e jogar no banco de dados, jogar em alguma função, enfim. Isso é muito usado aí no dia a dia. Então, por hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Não esqueçam de dar o like aí, que ajuda bastante a engajar o canal. Se puderem, aí, compartilhem esse vídeo aí com quem quer aprender programação, quem quer conhecer o Delphi. E aguardo vocês para a próxima aula. Um abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.